Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio e hoje nós vamos estudar sobre treino discriminativo e controle de estímulos. Nossa aula 13. Indo direto para o conceito, o controle discriminativo de estímulos é estabelecido quando um determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrência na presença de estímulo discriminativo e baixa probabilidade de ocorrência na presença de estímulo delta. Eu já expliquei no final da aula passada o que é estímulo discriminativo e estímulo delta. E essa mesma explicação está implícita nesse conceito. O estímulo é discriminativo quando esse estímulo aumenta a probabilidade de um comportamento X ocorrer na presença do estímulo. Para esse comportamento, o estímulo é discriminativo. Quando, na presença de um estímulo, a probabilidade de ocorrência é baixa ou inexistente, o estímulo para esse comportamento é delta. Eu peguei o exemplo do livro para ficar fácil de entender. No primeiro quadrante das duas fileiras, nós temos um rosto mais feliz e um rosto mais bravo. Esses dois rostos são considerados estímulos. O comportamento apresentado, obviamente pelo filho, é: pai, me empresta o carro? E como consequência nós temos a resposta do pai. Na parte de cima nós vemos uma extinção e na parte de baixo nós vemos um reforço. Agora vamos ao que nos interessa. A gente está vendo como que o estímulo discriminativo delta também pode influenciar o comportamento e não só a consequência. À medida que o filho pede para o pai o carro, tendo o pai uma cara brava, sendo essa cara brava um estímulo, um contexto, um antecedente, toda vez que essa cara foi emitida, que esse contexto foi emitido, o pai disser não, esse comportamento de pedir para o pai emprestar o carro vai se extinguir na presença da cara brava. Então, para o comportamento de pedir o carro emprestado para o pai, a cara brava do pai é um estímulo delta. A mesma dinâmica acontece na cena de baixo. O pai está com uma cara tranquila, uma cara de feliz até. O filho vai lá e pede o carro. O pai reforça dando-lhe as chaves. Então, a tendência é que a cara feliz seja um estímulo discriminativo para o comportamento de pedir o carro emprestado. Por quê? Porque a probabilidade do comportamento ocorrer é muito maior se for emitido nessas condições, nesse contexto, com o pai com a cara feliz, que é o estímulo discriminativo, ao invés do pai com a cara de bravo, que é o estímulo delta. É muito importante lembrar o seguinte: estímulos discriminativos não produzem respostas. Eles fornecem ambientes, contextos, antecedentes que tornam a resposta mais provável de acontecer. Como no caso do exemplo anterior, não é toda vez que o pai tiver com uma cara feliz que o filho vai pedir o carro emprestado. Pedir o carro emprestado é um comportamento operante que é mais provável de acontecer quando o pai está feliz. Mas não quer dizer que a felicidade do pai provoca a ação de o filho sempre pedir o carro. Não é isso. Então, o que acontece é o seguinte: nesse comportamento operante de pedir o carro, os estímulos fornecem contexto para a resposta ocorrer, mas eles não provocam diretamente estes comportamentos. É diferente dos comportamentos respondentes. No comportamento respondente, o estímulo produz a resposta. Outra coisa importante, e é um conceito que a gente já estudou também, só que em outro contexto, a generalização é um conceito muito importante para a psicologia comportamental. O organismo generaliza quando produz uma mesma resposta na presença de estímulos que se parecem com o estímulo discriminativo. Claro, na generalização de estímulos operantes. Lembrando que na generalização, quanto mais parecidos os estímulos forem, maior a probabilidade de o comportamento, a resposta, ocorrer. Eu lembro que lá nas primeiras aulas eu usei o exemplo do organismo que desenvolveu o medo de uma ave.
E aí ele generalizava o medo, né, para vários tipos de aves e muitas vezes até para partes de aves, como penas, o bico, a pata e tudo mais. Só que naquele contexto foi usado o medo. Trazendo para o caso de estímulos operantes e também comportamentos operantes, a gente pode entender que a generalização é um processo muito interessante porque ela acaba deixando de lado a necessidade de você aprender sempre a relação entre estímulos e comportamentos. Deixa eu te explicar melhor. Lembra do exemplo da cara do pai, bravo ou feliz? Se você tiver um trabalho e o seu chefe estiver esboçando as mesmas reações, você não vai fazer já uma diferenciação? Se a sua namorada também estiver esboçando as mesmas reações, você já não vai fazer uma diferenciação? O que isso quer dizer? Você generalizou aquilo que você aprendeu lá atrás, né? Ou aquilo que você aprendeu com seu pai. Isso acontece desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo e fazendo associações. Na verdade, a gente está generalizando coisas que a gente aprendeu, sem precisar aprender novamente. A generalização é um processo comportamental essencial para a adaptação ao meio, pois ela permite que novos comportamentos, novas respostas, sejam aprendidas de forma muito mais rápida, sem necessitar de uma nova modelagem do mesmo comportamento para cada novo estímulo.